Bom dia com alegria, bom dia, eu já estou feliz, não importa o que aconteça, eu já estou feliz, não importa o que aconteça. Olá, bom dia, que bom acordar e junto com o café e um pão quentinho, receber uma mensagem para fortalecer a nossa fé nesse dia que está começando. O tema de hoje é a mudança. A mudança. Existem muitas mudanças, né? Muitas coisas e situações se transformam, né? Na ciência, enfim. Por exemplo, você sabe como acontecem as mudanças de estado físico? Vamos recordar lá da época do colégio? Então eu te convido a ver esse pequeno vídeo aqui bem rapidinho. Vamos ver? Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. E aí, se lembrou do tempo da escola e do colégio? Eu também. Mas afinal de contas, é uma aula ou é um momento espiritual? Esse desenho foi um gancho para que eu possa fazer para você uma pergunta. Mas se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na tua vida, o que você mudaria? Transformar algo como no desenho do vídeo que nós já vimos, o que seria? Seria uma situação financeira? Outras pessoas podiam pensar em mudar de casa, de cidade, de curso da faculdade, mudar de rosto, de aspecto físico, não é? Eu, por exemplo, poderia pensar em mudar um pouco a minha calvície, né? O que muitos pensam é de mudar a forma como vivem. O que você acha disso? Muitas pessoas pensam nisso. Mas para que isso ocorra, em primeiro lugar, a mudança deve acontecer aqui dentro, aqui no coração e na mente. No coração é através da vida de fé, ou quem sabe, aprender a ter uma vida de fé. Na mente é onde estão o nosso caráter, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas decisões para as nossas atitudes. Como a gente se arrepende, né, de algumas coisas que a gente fez e se orgulha de outras, né? Mas vamos voltando um pouquinho para a mudança, né? Como é que pode ser feito isso em nós, em você? Mudando o nosso comportamento diante de Deus. De que jeito? Abandonando a descrença sobre as coisas de Deus, e isso acontece, né? Construindo atitudes de respeito perante o sagrado, atitude de adoração, de temor, de humildade. O texto bíblico que eu trago para hoje, o apóstolo Paulo destaca, vamos ver aqui na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8, na linguagem de hoje, nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora, pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos
que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Esse texto que vocês acabaram de ouvir e ler aí no vídeo, ele me fez entender que se somos batizados, quando nós fizemos algo ao contrário do que o versículo ensina, estamos em primeiro lugar desagradando a Deus. Pela cruz, Cristo nos dá sempre uma nova esperança, uma nova chance. E aí, o que acontece? Quando cremos em Jesus Cristo, nós entendemos e aceitamos que podemos deixar de lado tudo aquilo que ofende a Deus. E provavelmente os outros à nossa volta, não é isso? E a nós mesmos. E o que acontece? Uma nova criatura, um nascer de novo. E o que significa isso? Muitas vezes nós queremos que as mudanças aconteçam bem rápido, em forma de solução. Não pode demorar muito. Que o pecado seja retirado logo de nossa consciência. Limpar aquele remorso que fica ali na nossa cabeça, né? Na hora. Mas a nossa jornada com Deus é um processo que envolve toda a nossa vida. E as mudanças podem durar algum tempo, porque é no tempo de Deus e não no nosso que as coisas acontecem. Por isso a perseverança, por isso a esperança, por isso a oração, por isso a persistência. Essas palavras fazem parte de uma boa mudança quando a gente deseja ela. É muito fácil hoje as pessoas ficarem sem paciência com Deus, porque tudo precisa ser rápido, como fazer um Pix, não é isso? Com o espiritual não é assim. E aí começamos a perder a esperança e todas aquelas palavras que eu falei, a persistência. Porque as coisas espirituais podem acontecer muito devagar para nós. Quando estamos perto de um problema, fica difícil aceitar que a solução envolve etapas, uma coisa de cada vez. Parecendo aquela situação que ela não vai para frente, não é isso? Parece que a coisa não anda, não vai para frente. Parece que está empacada, atolada. Mas quando nós olhamos para trás, e na realidade olhar para trás é olhar para o nosso coração, podemos ver que Deus nunca parou de trabalhar para as nossas soluções e vitórias. Então, como fica essa nossa meditação de hoje? A vida é cheia de mudanças. E pode perceber, são poucas coisas que permanecem paradas no tempo, estáveis. E Deus nos ajuda a lidar com as mudanças. Dá uma olhada na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, na época do deserto, os israelitas estavam sempre se movimentando, sempre avançando pelo deserto. Eles puderam aceitar as mudanças porque a presença de Deus estava lá no tabernáculo, junto onde estava a arca da aliança. Deus estava sempre perto deles, né? O tabernáculo, na época de Moisés, lá no deserto, significava que Deus e o seu povo se moviam juntos. Nós nunca nos movemos sozinhos. As mudanças nunca vêm sozinho para nós. Sempre envolve outras pessoas. Então, as coisas estáveis, as coisas paradas, não significa falta de mudança. O importante é avançar com Deus em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Olha só, às vezes Deus nos movimenta, nos sacode ou provoca mudanças para nos manter a salvo. Às vezes as mudanças são livramentos de mal. Não é? Quer um exemplo? Depois de encontrar Jesus para adorar, os reis magos foram avisados por Deus para que não voltassem pelo mesmo caminho que passava por Jerusalém. Estão lembrados? Tinham que voltar por outro caminho. Encontrar Jesus pode significar que a sua vida precise tomar um outro rumo, uma direção diferente para o teu bem. Uma direção de conversão em primeiro lugar, para depois
uma solução. A conversão espiritual e a solução material. Você está disposto ou você está disposta a ser conduzido ou conduzida de uma maneira diferente por Deus agora? Sim, então preste atenção. Às vezes Deus mexe com a gente para testar a nossa obediência. Aqui tem mais um versículo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para encerrar, eu vou repetir aquela pergunta lá no início do nosso vídeo, para que você pense bem numa resposta boa para você. Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na tua vida, o que você mudaria? Deus te abençoe e um bom dia. Bom dia.